Atenção! Pare! Ouça! Deus vai falar com você. A partir de agora, entra no ar. 15 minutos com Deus. Povo de Deus, estamos chegando à paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua rádio, juntos teremos mais 15 minutos com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a cura de Naamã. Como texto base, 2 Reis 5, verso 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. 2 Reis 5, versículo 1. Então hoje nós vamos falar sobre a cura de Naamã. A história da cura da lepra de Naamã traz um lindo ensinamento sobre o poder da humildade e da obediência à palavra de Deus. Naamã, apesar de ser um estrangeiro gentil sem conhecimento de Deus, creu na pequena, mas poderosa palavra de uma jovem escrava, e tudo é possível àquele que crer. Bem sabemos disso. Então vamos falar um pouquinho da vida deste fantástico personagem do livro de 2 Reis 5, a partir do primeiro versículo até o 27. Vamos falar da sua cultura, de sua fé e das preciosas lições que sua cura nos deixa através dos significados que os 7 mergulhos no Rio Jordão representam para os cristãos de todos os tempos. Depois do grande reino de Salomão, houve um conflito entre os israelitas e o reino foi dividido em 2. O reino de Israel, reino do norte, construído de 10 tribos, e o reino de Judá, reino do sul, com apenas as tribos de Judá e Benjamim. A Síria, não confundir com Assíria, é Síria, tá? Síria estava localizada ao norte do reino de Israel e pagava tributos, ao rei Davi durante todo o seu reinado. Porém, com a morte de Davi, os sírios reconquistaram a sua independência. O reino de Israel e os sírios, chamados algumas vezes de arameus, também estiveram envolvidos em guerras pelo controle das rotas de comércio por cerca de 150 anos. Damasco tinha a intenção de aumentar os seus negócios, mas Israel controlava todas as grandes rotas dos países ao sul do Egito e da Arábia. Entretanto, todo o comércio deveria passar por Damasco para chegar aos mercados dos ricos países que formavam a Mesopotâmia, uma rota de vital importância estratégica para Israel. E neste contexto de interesses comerciais, ambos exércitos, tanto o de Israel e o exército sírio, estavam constantemente engajados em batalhas pelo controle e hegemonia sobre tais caminhos por onde as caravanas com produtos ali passavam. Então, Naamã, o arameu, ele foi um general do exército sírio quando Ben-Hadad II era rei da Síria entre 860 e 842 a.C. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, encontramos expressões que descrevem sua personalidade, sua honra e sua habilidade no combate. O rei era, naquele tempo, o comandante supremo, entretanto colocava à frente do exército um general, comandando suas tropas. As unidades eram geralmente formadas por 10, 50, 100 e 1000 homens. Cada oficial comandava até 120 homens. Os generais comandavam uma divisão de exército
né, com mais de 1.000 homens. Mas como Naamã era o general de todo o exército sírio, ele comandava milhares, né, o degalim, ou seja, do hebraico, milhares, que estavam sobre suas ordens. Mesmo com tanto poder e autoridade, havia algo que trazia embaraço a Naamã. Ele era leproso. Naturalmente, os leprosos eram vistos como incapazes, dignos de pena, e eram mantidos longe da população, isolados em aldeias para leprosos, não tinham mais contato com a família, nem tampouco com a sociedade. Mas Naamã era um guerreiro fascinante, pois por meio dele os sírios já haviam recebido livramentos. Assim, foi mantido como chefe de suas tropas. E Naamã, em sua necessidade de autoafirmação como líder de um poderoso exército, em um tempo onde havia uma aliança de paz entre Síria e Israel, para combater um inimigo comum que se expandia e ameaçava a ambos, agora sim, né, a Síria, praticava uma incursão chamada de razia e leva cativa uma jovem israelita. A razia, diferente da guerra, não tinha por objetivo matar, mas apenas saquear e fugir sem sofrer danos. Era o esporte nobre do deserto e dos povos nômades e seminômades. A jovem israelita, que foi feita escrava em uma dessas, da mulher de Naamã, né? Ela foi levada como escrava e estava ali junto com a mulher de Naamã, é um exemplo de fé e confiança no Senhor. Escute, os escravos eram reduzidos pela guerra à situação de servidão em terra estrangeira. Eram objetos de comércio em todo o Oriente Antigo. Perdiam a liberdade e muitas vezes a sua própria identidade. O escravo era considerado estritamente uma coisa possuída por seu dono, que a tomou por direito de conquista. As antigas leis da Mesopotâmia permitiam que o escravo fosse marcado com até 3 tatuagens, mas a jovem israelita, ensinada nos caminhos do Senhor, guardou a palavra em seu coração e não hesitou em lançar uma pequena semente, como a de uma semente de mostarda, enquanto cuidava dos afazeres domésticos da casa da mulher de Naamã. As escravas mulheres ficavam a serviço pessoal da dona da casa em que viviam. 2 Reis, capítulo 5, verso 3. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Assim disse aquela jovem. E esta pequena semente encontrou terreno fértil no coração do general Naamã, que, ao ouvir a mensagem da jovem israelita, imediatamente creu no Senhor. Aquela jovem ajudou a construir a paz. E Naamã certamente já havia tentado a sua cura através de incontáveis rituais dirigidos a diversos deuses, especialmente a Rimon. O original seria aqui Ramã, né? Aquele que faz trovejar, uma designação ao deus Haddad, também conhecido como Baal, adorado por todo o Oriente Antigo. Naamã usou pomadas, né, unguento com mirra e incenso, banhos com ervas e raízes, diversos tipos de receitas das chamás sírios, mas nada o havia ajudado, isso foi em vão. E ele se apressa em conseguir uma carta de recomendação do seu rei, né, o rei de Israel, do seu rei, para que ele pudesse levar ao rei de Israel. Ele se apressava para conseguir essa carta de recomendação. Ainda que tais cartas fossem comuns no Antigo Oriente, as frequentes razias e investidas de Ben-Hadad contra o norte de Israel
fizeram, o rei suspeitar que era um disfarce de Naamã para mais um ataque. Mas o profeta Eliseu, guiado por Deus, pede ao rei que conceda o salvo-conduto diplomático que Naamã precisava. Sabiamente, Eliseu era conhecedor que a paz não poderia ser mantida somente através de espadas e carros de combate. 2 Reis 5, verso 8 vai dizer: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E Naamã parte em uma viagem de aproximadamente 138 quilômetros de Damasco a Dotã. Ele, depois de tanto esforço, esperava que Eliseu recebesse e fizesse algum tipo de ritual mágico, algum tipo de oração forte. Quem sabe, um passe espiritual que o purificasse da sua lepra. Naamã esperava ter que fazer alguma coisa complicada, seguir alguma prescrição difícil. Entretanto, ele sai da casa de Eliseu com apenas uma simples palavra de obediência. Bastava somente a obediência à palavra de Deus. Era preciso humildade e quebrantamento de toda a altivez de um homem acostumado a dar ordens e a comandar exércitos numerosos e se submeter aos 7 mergulhos do Rio Jordão. 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. E aí, o Rio Jordão, aquele que desce, o significado, Rio Jordão, aquele que desce, está localizado em um vale que constitui um fenômeno único no mundo. Na sua fonte, no pé do Monte Hermon, ele está a 563 metros acima do nível do mar. E quando deságua no Mar Morto, ele atinge 392 metros abaixo do nível do mar. E realmente, para se aproximar de Deus, muitas vezes é preciso trilhar pelo difícil caminho da descida e humilhação. Se Naamã não deixasse o seu orgulho, a sua autopercepção de altivez, ele não teria alcançado a misericórdia. Mas ele abre mão de tudo o que era e passa a cumprir o mandamento divino, se submetendo ao batismo da humildade e do quebrantamento, que por 7 vezes simbolizava virtudes espirituais que devem estar presentes na vida de todos aqueles que desejam passar pelas águas da purificação e do Espírito Santo. Eis os 7 mergulhos de Naamã. O primeiro era o mergulho do amor, pois o amor é humilde, tudo suporta, tudo crê. O segundo mergulho era o mergulho que traz um profundo gozo que se manifesta no coração daqueles que têm o prazer de cumprir os mandamentos de Deus. O terceiro mergulho trouxe a paz e a serenidade, pois Naamã sabia que estava debaixo da vontade e da proteção divina. O quarto era o mergulho que exercitava a longanimidade e a benignidade, alimentos que nos trazem esperança, produzida pela provação dos 7 batismos nas águas do Jordão. O quinto mergulho falava da bondade divina, que não cobrava nada para fazer o bem, antes tudo operava por graça e pela graça. O sexto era o mergulho da fé, a fé que foi necessária para se chegar até aqui. A fé de quem, com apenas mais um mergulho, a bênção de Deus se manifestaria. Eis o 7º mergulho. Era o da mansidão e da temperança, que foram produzidas após a provação, que despertou a esperança, que levou à fé, que trouxe a materialização da cura da lepra de Naamã.
Veja o que está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E estas virtudes espirituais, juntamente com a obediência à palavra de Deus, performaram um lindo milagre. Naamã foi limpo e restaurado, e pôde reconhecer que não há outro Deus como o Deus de Israel. E Naamã tenta agradar a Eliseu, compensando com presentes caríssimos. Um talento de prata pesava 70 quilos. Ele não conhecia os meandros da graça e da misericórdia. Pensava ainda com as categorias dos deuses e dos sacerdotes sírios, que já haviam lhe cobrado tanto ouro e prata no passado, pelas performances dos rituais pagãos. Ei, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele cura com as águas turvas do Jordão. Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes, e assim revela que é pelo seu poder e pela sua infinita bondade é que as coisas acontecem na nossa vida. Eliseu conhecia os mistérios de Deus. Sabia que o Senhor do Universo, dono do ouro e da prata, não respondia ao vil metal perecível. A única riqueza que tem valor para Deus é o testemunho de um coração profundamente agradecido. Deus conhece o preço imensurável da gratidão. E Naamã pôde experimentar dessa graça e desse perdão. Ele, profundamente agradecido, confessa com a sua boca que nunca mais serviria a nenhum outro Deus. O nome do Senhor foi grandemente engrandecido. 2 Reis 5,15. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ei, escute, não desanime. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua prova, quantas vezes necessário for, desça, mergulhe. Muitas vezes a vitória, ela vem pela humildade e pela obediência. E no seu muito amor por nós, Deus, ele nos conduz por caminhos diversos, onde podemos ser provados, mas Deus sabe até onde podemos suportar. Toda prova tem um objetivo, que é sempre nos aperfeiçoar e nos fazer crescer em fé e esperança. Com esta mensagem, eu quero orar com você. Deus, Pai bendito e fiel, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que venha tirar de nós, meu Deus, todo orgulho, Pai, toda avareza, toda descrença, tudo aquilo que há de ruim em nós, que o Senhor venha nos esvaziar neste momento, Pai. Que o Senhor venha arrancar tudo isso de nós, esse fardo pesado que nos impede de alcançar a bênção, de alcançar o milagre da parte do Senhor. Deus, tira de nós, Pai. Tira de nós, meu Deus, todas as coisas ruins, Pai. Tudo aquilo que não presta, aquilo que é desagradável ao Senhor, que o Senhor venha tirar de nós neste momento. Misericórdia, Pai, é o que nós pedimos a Ti, meu Deus. Que o Senhor venha nos encher com a Tua mansidão, com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua paz, com a Tua mansidão, a Tua temperança. Que os frutos do Espírito Santo do Senhor possam ser gerados em nós. Deus, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Continue, meu Deus, conosco, nos dando vitória, hoje para todo sempre. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Os nossos 15 minutos com Deus volta em uma próxima oportunidade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir 15 minutos com Deus.